as minhas demandas, os meus sofrimentos, eu apresento as minhas razões. Recebe-o agora, que o Senhor converta em bênçãos aquilo que era uma maldição. E como família, eu quero prestar o meu culto ao Senhor. Com gratidão, eu ofereço a minha vida nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Antes de sentar, dê um abraço em 2, 3 pessoas. Diga como é bom estarmos na presença de Deus. Não, fala com convicção. Você que não jantou ainda, fala com convicção como é bom estarmos juntos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Pegue as suas Bíblias, seu caderno de anotação. Hoje a palavra vai ser uma palavra de ensino. Eu gosto de ministrar para quem gosta de aprender. Eu sou muito fraco no falar, mas eu tenho um mestre Jesus que é forte no ensinar. Ele é muito forte para ensinar. Então vamos aprender algumas coisas com o Senhor nosso Deus. O mestre Valdomiro falou das terças de oração. E eu faço aqui um desafio para você. Nós temos muito testemunho de pessoas que nas terça-feira, quando vêm orar aqui, que tem um resultado de oração. Porque a oração, ela gera diante de Deus uma petição e Deus retorna com uma extensão de milagres. Deus é perito em realizar milagres, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Como o meu tempo já está um pouquinho apertado aqui, vou tentar ser breve nesse estudo. É simples um estudo, mas contundente, porque é extraído das palavras do Senhor. E eu quero mostrar duas coisas, 2 homens, 2 orações. E eu quero que você vai se imaginando nesses personagens. E eu quero crer que quando você sair daqui, você será levado a ser justificado e perdoado por Deus, a retornar para a sua casa. Quantos precisam do perdão de Deus, queridos? Amém? Todos nós carecemos do perdão de Deus. Mas para Deus nos perdoar, nós temos que confessar pecados. Nós temos que confessar algumas coisas. E ninguém gosta de confessar pecados. Principalmente os pecados. E eu tenho certeza que tem muitos maridos aqui que só sua esposa te conhece lá na tua casa. E ela não vai expor para te proteger. Versa-vice e vice-versa. Tem situações que precisam realmente ser apresentadas diante de Deus. E nós estamos aqui em família. Aqui não tem o maior, não tem o menor. Aqui não tem o mais poderoso, o menos inferior. Aqui todos nós somos filhos de Deus. Se tem algum pecador aqui, o mais pecador de vocês sou eu. E eu preciso muito do perdão de Deus. Amém, amados? E já vou pedindo perdão também, a compreensão de vocês. Nós estamos na sala das crianças. Nós, dentro da nossa realidade, não é fácil, porque o templo é grande. E como está chegando muitas crianças, nós estamos separando as classes das crianças. E nós estamos arrumando, colocando ar, arrumando as paredes, vamos pintar. Vamos arrumar as portinhas, já compramos a porta, tanto ali do banheiro das crianças, como também do corredor, para isolar com ar-condicionado. Vamos preparar um ambiente gostoso para que os seus filhos se sintam abençoados por Deus e num lugar aconchegante. E que Deus dê realmente sabedoria para a gente administrar tudo isso. Então, conto com a compreensão de vocês também, porque estamos aí por 3 festas gigantes desse ministério, que vai acontecer em junho, e nós estamos numa preparação aqui, numa arrumação, e quando muitos irmãos chegam aqui, eu estou pendurado num andaime aí, alguma coisa assim, fazendo uma coisa, fazendo outra, porque eu gosto de estar junto, eu gosto de estar participando. Então nós temos muita coisa para fazer. Amém, amados? Então vamos à palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Quantos evangelhos nós temos, igreja? 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Diga comigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, simples. Se você quer estudar a Bíblia,
incentivo a estudar os 4 evangelhos. Tem gente que quer estudar desde Gênesis, Apocalipse, quando começa a estudar, acaba desistindo porque não compreende nada. Então, eu vou te dar aqui essa dica: 4 evangelhos. Estuda os 4 evangelhos. Estuda o que Jesus ensinou e pregou e fez e demonstrou. E Jesus aqui fala por parábolas. O que é uma parábola? Para quem não conhece a Bíblia, né? A parábola que Jesus conta são parábolas que estão a reino, o que ele veio fazer, e ele demonstra numa parábola o que nós devemos fazer ou não. Então, nessas parábolas, eu quero falar aqui sobre o fariseu e o publicano. E nesta noite, você tem 2 opções aqui. Ou você sair daqui como um fariseu e continuar pecando e se auto-justificando, ou você vai sair daqui como um publicano, perdoado e abençoado para a sua casa. Oh, amém, miserável. Podemos ler? Pode colocar no telão. Lucas capítulo 18, do verso 8 a 14. A parábola do fariseu e o publicano, essa parábola do fariseu e publicano é uma parábola contada por Jesus durante o ministério de Jesus terreno. E aqui no livro de Lucas, capítulo 18, verso 8 a 14, o significado da parábola desse fariseu e o publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Então, qual é a sua atitude correta na oração? Tem oração que Deus realmente nem vai ouvir, querido. Há um erro aqui que as pessoas falam assim: Deus ouve todas as orações. É mentira. Eu pedi para matar você, será que ele vai atender essa oração? Ou será que se você pedir para ele me matar, será que ele vai atender a sua oração? Então, Deus, ele está atento à nossa oração. Mas que tipo de oração? Qual é a oração que eu estou fazendo? Qual é a oração que você está fazendo? E tem gente que não sabe nem como orar. E nós precisamos, os discípulos, eles tinham um tipo de oração, e eles chegaram para Jesus, para Jesus ensinar como eles deveriam orar. Então Jesus ensina a oração no Pai Nosso. Só que essa oração aqui, que Jesus está falando desses 2 homens, Jesus está nos mostrando aqui nessa figura, nessa parábola dos 2 homens, um fariseu e um publicano. E eu quero aqui dar uma base para você, o que é um fariseu, o que é um publicano, porque você estuda a parábola, muitas vezes você não tem conhecimento, e a minha função aqui é de te ensinar, e a tua função é de aprender. Quem gosta de aprender? O que vai servir isso para mim? Vai servir de lição. Então vamos ver, porque é Jesus que está falando. Então nesse estudo nós vamos conhecer aqui o contexto, não só um texto, o contexto explicado, o significado e as lições dessa. Qual é a parábola que Jesus, muitas das vezes conhecida entre muitos cristãos. Vamos ler? Eu vou ler ali no telão, porque a minha tradução vai estar diferente. Você pode ler aqui comigo, vamos lá? Eu afirmo que lhes fará justiça, rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Próximo. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezava os demais. Guarda isso aí. Abre parênteses. 2 homens foram ao templo fazer o que, igreja? Um deles era fariseu e o outro cobrador de imposto ou publicano. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e, com certeza, não sou como aquele cobrador de imposto. Ele estava se referindo ao publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Abre aspas.
Mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu, enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. 14, toda a igreja leia comigo, após o 3. 1, 2, 3. E eu lhes digo que foi o cobrador de imposto, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Vire para o teu irmão e diga assim: você vai voltar para a tua casa esta noite, justificado, perdoado. Eu posso ouvir um amém? Então deixa eu dar a base para vocês. Esse contexto da parábola do fariseu e publicano, na verdade o evangelista Lucas nos informa que Jesus ele contou essa parábola do fariseu e publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmo, como ele disse. Essas pessoas se consideravam justas e por isso eles desprezavam os outros. Sabe, queridos, quando nós se auto-justificamos e queremos desprezar os outros pela nossa justificação, é aquela atitude de você querer ser realmente o que não é. Isso começa com o fariseu, mas só ressaltando aqui, nem todo fariseu é fariseu. Não sei se você vai entender, mas é isso aí. Fala para o teu irmão, nem todo fariseu é fariseu. Então vamos entender aqui, porque Jesus ele nos traz nos ensinando, e apesar de ser esse grupo indefinido, por que indefinido? E muito provável que a sua maioria era constituída por fariseus, sim. Grande parte desses fariseus, eles rejeitavam o ensino de Jesus, rejeitavam o ministério de Jesus, e muitos deles demonstravam exatamente o comportamento escrito por Jesus. E nessa parábola, mas também a verdade, queridos, que havia algumas exceções, como eu falei, nem todo fariseu é fariseu. Nós temos 2 fariseus aqui, religiosos, que na verdade se compadeceu de Jesus. E essas 2 pessoas foram Nicodemos e José de Arimateia. Então 2 fariseus que não eram como os outros. Então essa parábola do fariseu e publicano sucede imediatamente a narrativa da Bíblia, ou biblicamente falando, a parábola que você já estudou, você que não estudou. Eu vejo aqui Jesus mostrando, parece que 2 palavras simultaneamente, mas quando eu fui estudar não foi isso, mas dá o mesmo sentido na questão da perseverança e na constante oração, que é o caso da parábola do juiz Inico. Não é possível saber de fato se Jesus contou as 2 parábolas na sequência uma da outra ou não. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes. Em Lucas, aqui Lucas eles organizou desta forma, seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas a se completar. De que maneira? Enquanto a parábola do juiz Inico enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu e o publicano destaca a motivação e o comportamento correto de orar. Vire para o teu irmão e diga assim: a motivação. Qual é a motivação? Fala para o teu irmão, qual é a motivação? Qual é o comportamento correto desta oração? E a minha pergunta para você nesta noite, como pai para filho: qual é o comportamento correto da tua oração? É para benefício próprio? Ou é realmente para pedir para Deus perdoar, curar, limpar a sua alma, o seu espírito, para você se tornar uma pessoa correta? Então, a explicação dessa parábola do fariseu e publicano, e a parábola, queridos, de fariseu e publicano, e eu estava estudando isso aqui, pedindo para que o Espírito Santo não deixasse eu errar nesse ensino, porque eu vi aqui a nossa realidade hoje.
Muitos cristãos, e aquilo que eu sempre ensino aqui, há muito farisaísmo dentro da igreja, há muito fariseu dentro da igreja. Existe a diferença que eu ensino aqui, a diferença de salvo e convertido. Tem muitas pessoas que estão salvas, mas não estão convertidas. Qual é a diferença, apóstolo? Porque a salvação é para o espírito, mas a conversão é para a alma. É onde você vai decidir se realmente quer. E uma coisa que eu sempre ensino: o diabo não pode arrancar da tua mente o livre-arbítrio, porque nem Deus tirou o livre-arbítrio do ser humano. A decisão de escolha em querer ser. Então, o livre-arbítrio ninguém pode violar. Se Deus não violou e Satanás não arrancou, mesmo trazendo o pecado à nação, Deus também falou assim: você vai ter o livre-arbítrio de querer ou não querer. Então eu não posso forçar uma pessoa, né? Muitas vezes eu vejo até nos nossos ensinos, se a gente pudesse abrir a cabeça de alguém e meter lá dentro, a gente não pode, nem Deus pode fazer isso. Então é o livre-arbítrio. Fala para o teu irmão: você decide. Ei, psiu, você decide. Chama a atenção dele, fala: ei, psiu, você tem que decidir. Quer ser fariseu, hipócrita ou publicano justificado? Então, essa explicação aqui que Jesus está trazendo, constituída nas duas orações feitas por dois homens com dois resultados diferentes. Os personagens desta parábola são o fariseu e o publicano. Diga: dois homens. Quais são? Quais são, igreja? Fala mais alto. Publicano e o fariseu e publicano. Não olha não, não olha não. Mas acho que atrás de você tem um fariseu. Não olha, não olha. Vamos ver o fariseu primeiro. O fariseu, ou os fariseus, consentia num partido religioso dos judeus que era radicalmente conservadores. Os seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Duas coisas: eles se autodeclaravam: nós somos cumpridores das leis, das tradições. Mas Deus vai quebrar a tradição aqui nesta noite, porque Deus não quer pegar a tua tradição e fazer você um justificado por cima daquilo que você crê, mas vamos pegar o amor e a graça de Deus para mudar aquilo que Ele precisa na tua vida. Em diversas ocasiões, Jesus, Ele confrontou. Há uma diferença de afronta e confronto. Fala pro teu irmão: a diferença de afronta e confronto. Jesus confrontou aquela religiosidade, não a pessoa, a religiosidade que estava por detrás daquela pessoa. Então Jesus, Ele confronta e repreendeu esses representantes desse grupo chamado religiosos hipócrita, que era comum que os fariseus fossem ao templo a orar. Isso era costume deles, e pela fama de piedade que ostentavam, eles gostavam de exibir suas condições religiosas, fazendo orações em lugares públicos. Agora preste atenção: o publicano, vamos para o publicano agora. Os publicanos, para quem não sabe, eu estou te dando uma base. Os publicanos, eles formavam um grupo que eram profissionais da época de Jesus, que eram os empregados dos romanos. Eles estavam submissos a todos os romanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, e eles exerciam essa função de cobrar os impostos, taxas alfandegárias, e talvez abusiva até por causa dos romanos. Então eles eram rejeitados. E os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. Então o motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos.
Diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Raramente se via um publicano dentro de uma sinagoga. E quando eles entravam, eles ficavam no pátio externo. Eles não entravam dentro da sala onde se oravam. Então, quando desejavam orar, eles procuravam uma área externa do templo a qual tinham acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que esse publicano, dessa palavra de Jesus, ele fez. Vamos ver a oração um do outro. A primeira, vamos ver do fariseu. Essa oração do fariseu, quero que você pegue isso aqui, queridos, para que você não faça uma oração religiosa, uma oração farisaica, uma oração de hipocrisia, de falsidade. A gente fala assim, oração meia boca, ou oração só de blá blá blá, que Deus só fica ouvindo ali, mas Deus fala assim, eu não vou responder essa oração. Porque essa oração você está se exaltando e deixando Deus, diminuindo Deus. Essa é a oração que exalta o homem e declina Deus. O fariseu e o publicano estavam no templo, ambos estavam no templo, no mesmo período, e como objetivo era o quê? Orar. Então o fariseu muito provavelmente procurou o lugar de destaque, talvez o mais próximo, possível daquele santuário que era o real templo. Então no templo o fariseu orou em pé, como vocês leram, olhando para o céu. Aparentemente ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. No verso 11, Jesus estava falando, em outras palavras, o fariseu estava falando de si mesmo, consigo mesmo. Os seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Olha aí o perigo. Oração com ego, egocentrismo, coisa do egocêntrico, aquilo que é meu, não abro mão, aquilo que eu faço, aquilo que só eu sei. E em sua oração, em momento algum, ele confessou os seus pecados. Olha que perigo. Se a oração não tiver confissão de pecado, irmão, e Deus está me mostrando isso aqui, ele aqui não confessou os seus pecados e não demonstrou também algum arrependimento. A oração tem que ter duas coisas. Quais são? Confessar os seus pecados, seus erros, e ter uma atitude de arrependimento. Vocês estão aqui? Ao contrário disso, o fariseu agora parecia, tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. E como Deus era privilegiado por ter alguém, na qualidade daquele, orando diante dele. O fariseu, ele focava em quem? Em se comportar, em receber o elogio, receber aplauso, tudo era para ele. Então o fariseu, ele focava em se comparar com as outras pessoas, desqualificando as outras pessoas, menosprezando as outras pessoas. E olha o que ele fala, mas ele não fazia no sentido positivo, como por exemplo, se comparado ao homem íntegro, como Jó, como o profeta Elias, como o profeta Jeremias, como o profeta Daniel e outros tantos. Na verdade, esse fariseu, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto, um adúltero. Olha que hipocrisia, irmãos. E quando viu o publicano lá do outro lado, quietinho, ele viu aquele publicano orando. Também ele olhou e apontou para Deus, eu não sou como esse aí. Não aponta não, mas olha de lado teu irmão, só de rabo de olho. Quando ele viu o publicano orando, ele também incluiu na lista, desprezando a sua autoglorificação e a custa da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, escute, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos, como eu sou cumpridor da lei. O que eu sou? Eu cumpro a lei. Eu estou aqui, eu entrego o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, não sou como aquele ali. Na verdade,
como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Como assim? Ele dizia jejum 2 vezes por semana, enquanto na lei Deus exigia um jejum, naquela época, um jejum por ano. E apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, mas ele se destacava: eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou ofertante, eu faço isso, faço aquilo. Você não precisa falar para Deus o que você faz. Fala para Deus o que você não está fazendo. Fala para Deus aquilo que você quer fazer e não consegue. Como, por exemplo, vir no culto de oração. Como, por exemplo, fazer jejum. Porque muita gente só faz jejum. Eu vejo muita gente falando assim: vamos fazer um jejum de Daniel. Fica fazendo o jejum dos outros. E até quando você vai fazer o seu? Você tem que ter o teu próprio jejum. Então os fariseus, eles exigiam apenas, queridos, algo para si. Os fariseus, por sua vez, instituíram que a segunda-feira e a quarta-feira como dias de jejum, e muito provavelmente era disso que eles estavam falando. O fariseu, da parábola contada por Jesus, também orgulhava de pagar dízimo, como já falamos, de tudo aquilo que ele possuía. A forma com que a frase está constituída, amados, aqui, eu quero decretar aqui, como você está nesta noite, eu decreto que essa praga do farisaísmo não tocará a tua vida, que você seja limpo, que caia a máscara hoje. Eu nunca me esqueci do irmão. Esse irmão, graças a Deus, não está aqui, já partiu, mas esse é um caso verídico. Esse irmão, todo culto ele vinha, e terminava o sermão, ele dirigia ao pastor, e ele falava: pastor, como essa palavra falou com João. Terminava outro culto: pastor, como essa palavra falou com a Maria. E foi assim, toda palavra ele falava que essa era direcionada para alguém. Aí um dia choveu muito forte, e o pastor estava lá, esperando os membros, e ele foi para o culto, só estava ele e o pastor deu aquele sermão poderoso, e terminou o sermão, ele chegou para o pastor, falou: pastor, como essa palavra foi forte. Meu irmão, foi muito forte, falou com o senhor. E assim é um fariseu. Então, queridos, a palavra aqui, a forma com que a frase está construída no grego, indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido, como por exemplo os dízimos dos produtos que ele comprava, de um produtor, a qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Agora vamos ouvir a oração do publicano. Preste atenção, a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se prostrou à distância. Olha que humildade, irmão. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto. Levante a tua mão e diga assim: que eu seja diminuído diante de Deus, que eu tenha resistência zero, e que o Senhor cresça, que Ele apareça na minha vida, e o meu eu desapareça. Se eu tivesse um quadro aqui agora, eu ia falar isso aqui, mas vamos imaginar, vamos fazer uma linha imaginária aqui. Fala assim comigo: Deus. Quantas vogais tem nessa palavra Deus? Cadê os professores? Me ajuda aí, os alunos de faculdade. Quantas letras tem a palavra Deus? Quantas letras? Quantas vogais? Igreja, responde aí. Quantas consoantes? As vogais estão aonde? No centro ou fora do centro da palavra Deus? Você pega a palavra Deus, primeira letra D, a última letra S. Dentro do D e o S existe o eu. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, irmão, você não está conforme Deus exige. Tudo nós temos que estar centralizado dentro da vontade de Deus. Não queira tirar o eu e colocar o D e o S
dentro e colocar o E e o U no último. Não é assim que funciona. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Fala para o teu irmão, no centro da vontade de Deus. A oração do publicano foi diferente do fariseu, ele prostrou à distância. Ao contrário do fariseu, ele queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Querido, o peso desse homem que estava sobre ele, o peso e a vergonha por seus pecados, fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Ele nem chegou a olhar para o céu. Ele olhou para dentro de si. Fala para o teu irmão, é para dentro. Diga para o teu irmão, a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas ele olhou para si e diga: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Tira o egocentrismo, tira, Senhor, o fariseísmo de dentro de mim. Tira de dentro de mim tudo aquilo que impede a Tua presença na minha vida. Oração sincera, amados. E a palavra de Deus havia esmiuçado o coração desse homem. O ego dele foi esmiuçado e convencido dos seus pecados. Ao invés de autoelogiar-se, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava. Ele bateu contra o peito e se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. E a Bíblia diz: o Deus, sê misericordioso para comigo que sou pecador. Eu comecei dizendo que o maior pecador é aqui. E antes de trazer essa palavra, eu não subo aqui nesse altar, porque eu não quero ser réu de púlpito. Eu não quero falar, faça isso e eu não faço. Querido, que hipocrisia é essa de um pastor que fala assim: vamos jejuar, igreja jejua, e eu vou encher o bucho. Igreja, ora, e eu ficar em casa dormindo. Se é para orar, eu vou estar o primeiro aqui para orar. Se é para jejuar, eu tenho que ser o primeiro. Se é para falar de honra, eu tenho que ser primeiro a honrar. Se é para falar de caráter, eu tenho primeiro o caráter. Eu desafio, meu irmão, até agora, se aparecer, é Satanás. Mas eu desafio você. Procura saber se meu nome está sujo na praça. Procura saber se eu compro e não pago. Pelo contrário, os irmãos que têm loja, geralmente a gente está construindo. Eu fico até constrangido, poxa, eu tenho lá o meu irmão que trabalha na casa de material de construção, tem que comprar com ele. Mas o outro fala assim: apóstolo, você compra aqui, pode comprar, fica tranquilo. Sabemos o seu caráter há quase 30 anos aqui, meu irmão. Procura saber se eu ando em alguma esquina tomando cerveja, se eu ando escondido, se eu ando me prostituindo. Procura saber. Eu não sou fariseu, irmãos. Você me conhece, eu tenho endereço, eu não sou picareta, eu tenho endereço certo, eu te dou o número. Você conhece a minha vida não é escondida, não é oculta, pelo contrário, a minha vida é pública, é aberta. Caráter. E tem pastor que fica fugindo, escondendo. E tem muito pastor picareta, irmão, comprando e não pagando, fazendo dívida e não assumindo a responsabilidade, envergonhando, adulterando. Você pensa que é fácil para mim falar isso? Mas aqui você tem certeza, nós não somos os piores, não somos os melhores, mas procuramos andar corretamente diante do Senhor. E se eu der uma palavra para você, a minha palavra tem que ser uma lei. Ainda que eu sofra dano, essa palavra tem que prevalecer. Amém? A nossa oração é: Deus, tenha misericórdia, porque eu sou um pecador. Quantos pecadores nós temos aqui? Se você não levantou a mão, você é do pior dos pecados. Porque a Bíblia diz: todos os pecados, todos são pecadores. Todos nós pecamos. E se alguém disser que não tem pecado, já faz mentiroso.
As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, quando Davi disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Coloca a mão na tua cabeça, vamos pedir para Deus isso. Diga: Deus, como meu Pai, tira de sobre mim como filho a tua ira, tira a tua ira de sobre mim, Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. E eu profetizo: você voltará para sua casa justificado, porque essa palavra é para mim, é para você. Justificados estamos pela glória de Deus. Fala para o teu irmão: é de glória em glória, é de fé em fé, é de vitória em vitória, aleluia. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz repousa sobre ele. Irmãos, quanto quer ter uma paz aqui, irmãos? Chega de tanta guerra, chega de tanta violência, chega de tanta briga. Você tem que ter paz na tua casa. Eu costumo dizer para a apóstola Neila: assunto da igreja fica na igreja, não leva para casa, não leva para casa os problemas dos outros, de jeito nenhum, não aceito. Minha casa é onde eu tenho que descansar, é onde eu sento com a minha família para almoçar, para ter paz, para se alegrar. Não é o lugar onde a gente vai fofocar, e eu odeio a fofoca. Se tua casa está sendo casa de fofoca, irmão, vai lá, se conserta com Deus, expulsa o espírito de fofoca da tua casa, não deixa a fofoca, é como lixo. Quantas mulheres sábias tem aqui? Mulheres sábias, levante a mão. Cadê as mulheres sábias? Edificadora das suas casas. Eu vou lhe contar uma história aqui. Quantas dessas mulheres, eu pelo menos creio assim, viu? Eu creio, Osana, eu creio, Fabiane, eu creio, Karine, eu creio que todas as mulheres que aqui estão são mulheres que querem sua casa ordenada, limpinha, cheirosa, sim ou não? Qual é a mulher que não quer uma casa assim? Agora imagine, vamos imaginar, é imaginação, não estou apontando aqui ninguém, e se Deus revelar, então fica quietinha. Imagine que você adornou tua casa, limpou tua casa, mas tem uma vizinha tão porca, tão relaxada, que ela nem para em casa, vive fofocando, tricotando para lá e para cá, trazendo os problemas dos outros. Aquela vizinha, irmão, que você fala, lá vem a encrenqueira. Aquela mulher que chega lá e ela fala, e ela levanta, a primeira coisa que ela faz para sujar a tua casa, né? Se a casa tem um muro, ela vai lá no muro, levanta a cabeça: vizinha, você está em casa? Deixa eu ir aí te contar algo. Aí ela vai na tua casa, você abre a porta da tua casa e senta com ela, e ela começa a despejar, vomitar tudo que não presta, comida podre. Começa falando desde, né, do irmão, do vizinho, do parente, do Beltrano, do Ciclano, e começa a despejar. Fulano não presta. Você viu aquela notícia? Você viu? Você não sabe da maior. Você não sabe, eu tenho que te contar. Está coçando a minha boca, eu tenho que te contar. E você, como mulher, todas as mulheres curiosas são, então conta. Não é não, né? Você não é curiosa. Então conta. E ela acaba despejando tudo ali na tua sala. Agora, preste atenção. Vou ser mais... Não sei como é que é a palavra que eu vou usar aqui. Imagine que ela é tão porca, que ela pega o cocô da criança, o feijão podre, o peixe podre que estava lá no lixo, ela chega na tua casa adornada e ela despeja aquele lixo lá dentro assim. Tudo aquilo lá dentro. Igual a Belinha. A Belinha é uma cachorrinha que a gente tem lá em casa. Ela abriu a porta, ela saiu correndo, ela foi direta numa carniça, irmão. Quando ela voltou, ela contaminou a casa toda. Após falou, tem que dar um jeito, tem que lavar essa cadela. Vai lavar essa cadela.
E foi, deu um banho na cara, voltou cheirosinha, né? De gravatinha, mudou. Mas primeiro, querido, contaminou. Onde o senhor quer chegar, apóstolo? Assim é com a tua vida. Você está cheia do Espírito Santo, limpinha, adornada. O Espírito Santo está falando com você, mas quando você para ouvir essas fofocas, você foi contaminada, você contaminou. A minha pergunta é, você vai querer essa vizinha jogando lixo na tua sala? Contaminando a tua casa? Então nunca mais, você vai ter que dar uma bronca nessa mulher. Isso é você agora, entre você e Deus. Aquele homem voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto pensava, a paz. Sua casa deve ser uma casa de paz. Faça uma lei lá na tua casa. Aqui é proibido fofoca. Aqui é proibido briga. Aqui é proibido violência. Aqui se fala de paz. Eu estou falando com as pessoas certas aqui? Quantos quer ter paz na sua casa? E não grita. Eu odeio o grito, irmãos. Eu odeio o grito. Eu brigo com o apóstolo nele. Quando a gente chega em casa, porque os cachorros, quando abrem o portão, eles saem correndo. E o apóstolo abre volta aqui, cachorro, volta aqui, belinha. E meu Deus, meia-noite, para com esse grito, mulher. Deixa esse cachorro. Eu odeio gritos. Até minha netinha chegou brigando para a mãe dela, falando que o vovô brigou comigo, porque ela estava brigando com o meu neto, brigando em casa. Ela queria mandar no Vitor, e o Vitor, aquela calma toda, fica ali, Liz, e ali. Eu falei, Liz, calma. Fala baixo, Liz. Aí que ela gritava mais. Eu falei, tem que ser a mãe, o pai, para educar. O vô vai estragar. Então, que tua casa seja uma casa de paz. Eu profetizo aqui que tua família vai viver essa paz. Volta para tua casa. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também precede em várias outras passagens bíblicas. Ele diz, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Hoje vai ser uma noite para a gente. Eu já encerrou o horário, nem cumpri aqui, tem 4 passos para passar. Quer que eu passe? Não, só se mais de 100 falar quero. Vai ser rapidinho, eu vou concluir. Menos de 8h30 você já está voltando para sua casa. Então, aguenta aí. Eu preciso concluir. Primeiro, isso significa que o homem que considerava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado. Essa é a diferença desses dois homens. Então vamos lá. Essa parábola do publicano e o fariseu. O significado da parábola do fariseu e publicano é bastante clara. E essa parábola ensina que devemos orar com atitude correta. Ponto. Oração com atitude correta. Diga assim, oração com atitude correta. Então a mensagem dessa parábola completa o que foi transmitido nos versículos anteriores, queridos, do mesmo capítulo da parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança constante na oração. Assim, o significado central da mensagem, ela forma por ambas as parábolas, e o que devemos orar constantemente com humildade de espírito, pois a verdadeira humildade que leva à exaltação. Essa é a verdadeira humildade que vai te levar à exaltação. Deus vai te exaltar. Quantos querem que Deus o exalte? Amém? Vamos aprender 4 passos aqui com essa lição aqui, dessa palavra que eu quero ensinar. A parábola do fariseu e publicano nos ensina. Primeiro, em primeiro lugar, diga assim, em primeiro lugar, essa parábola, querido, ela fala o seguinte, que ensina que Deus perdoa erro e não justificativa. Diga comigo, Deus perdoa erros. Mais forte. Perdoa erros e não justificativas. Fala mais alto. E não justificativa.
Não chega para Deus se justificando, se auto-justificando. Então, chega diante de Deus e peça perdão pelos erros. Aqui nós entendemos que Deus perdoa os erros e não justificativa. Em si mesmo o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Olha que homem. Logo ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência genuína da regeneração. Em segundo lugar, diga em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que não se pode impressionar a Deus. Eu não posso impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus, ele fez isso se comparando a outras pessoas, mostrando o quanto era superior a elas. Ele se julgava diferente acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou a outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como um pecador. O apóstolo Paulo, ele também fez a mesma passagem aqui. Ele diz assim, lá em 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu comecei dizendo, se todos vocês são pecadores, eu sou o maior. Como apóstolo para essa nação, e eu tenho que entrar na brecha por você, pelos seus pecados, eu tenho que entrar na brecha pela sua família. Obrigado porque você está aqui, porque você é um fruto de uma oração desta igreja. Você é um resultado das orações de muitos aqui. Amém, amados? E em terceiro lugar, a parábola do fariseu publicano ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence a Deus e atribuída à sua misericórdia e graça, como você viu no Salmo 51, Lucas 18:13, Efésios 2:8, Tito 3:5. O homem é capaz de justificar-se a si mesmo, e a oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, queridos, a Bíblia fala que a oração ela poderia realmente representar as palavras de alguém justo, distinto por sua religiosidade, porém aos olhos de Deus, tal oração era afronta, uma ofensa, pois na verdade ela estava atacando a glória de Deus. Olha o que perigo, nunca ataca a glória de Deus, nunca ofensa a Deus, nunca traga uma oração de ofensa atacando a Deus. E ele tentava aqui provar completamente o humano, o perfeito, o esforço de um ser humano se auto-promovendo. Em quarto e último lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se auto-congratular-se, ele disse que não era um ladrão, um desonesto e um adúltero. E eu fui pegar aqui numa tradução de um grande homem de Deus, já falecido, William Hendricks, e seu comentário do Evangelho de Lucas, ele faz aqui uma observação muito apropriada sobre isso. Ele percebe que tudo o que o fariseu dizia não ser, na verdade, ele era. Tudo o que ele falava ser, mas ele não era. O fariseu, ele era um ladrão, que naquele exato momento ele roubava a glória de Deus nas palavras, nas suas orações. Ele era o homem desonesto que defraudava a si mesmo. E por último, ele era o adúltero, culpado de pior de todos os adultérios e apostata do verdadeiro Deus. Então ele era muito farisaico. Ele era um homem realmente duro de coração. Ele não queria saber nada de Deus. Ele queria só ser visto e mostrar o que ele tinha. E a parábola do fariseu e o publicano nos convida a fazer um importante autoexame. E é isso que eu quero fazer com você aqui agora. Vamos fazer um autoexame, examinar-se. Escute, você vai num médico e você vai pedir o médico e ele vai te dar um exame. Mas aqui você vai se autoexaminar-se. E o verdadeiro médico
vai dar o resultado final para você. E o resultado dele é de cura, é de libertação, é de salvação, é de libertação em todas as áreas. Amém, amados? Quantos estão dispostos a fazer isso? Então, nossa conduta da palavra de Deus, afinal, fariseu e publicano continua espalhado por todos os lugares. Que possamos aqui apontar nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E é em Cristo que encontramos descanso para nossas almas. Nós precisamos desse descanso. Vou pedir para você colocar a mão no teu coração, sentados mesmos. Fique numa posição confortável, descruze os pés, os braços. Aqui algumas perguntas que devem ser feitas. Faça essas perguntas comigo para Deus, para nós mesmos. No dia de hoje, você se parece com um homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou o perdão? Quando você olha para a sua própria vida através do espelho das Escrituras, quem você vê? Você se enxerga como fariseu ou como publicano? Certamente todos nós podemos nos ver de alguma forma através da palavra de Jesus e na parábola do fariseu e do publicano. Eu quero te pedir algo. Só você pode fazer. Eu comecei dizendo nessa palavra. Você pode ir para a tua casa sendo um fariseu, sem perdão algum, ou voltar para a sua casa, para a sua família, junto com a sua família, perdoados, justificados, limpos, lavados pelo sangue. Então aqui o que eu tenho que fazer? O arrependimento. Quero que você diga isso. Você pode fazer isso com a sua família que estiver do teu lado. Juntos, nós nos arrependemos como família. Se você quer fazer isoladamente, fique em paz. Porque Deus está curando aqui famílias. Deus está curando o relacionamento familiar. A cura familiar, a cura. Que Deus possa te curar nesta noite. Que Deus possa te perdoar nesta noite. Que não haja condenação na tua casa. E que Satanás seja repreendido agora, tentando impedir você de receber a misericórdia e o perdão de Deus. Arrependa-se dos teus pecados, pelos seus erros. Se você foi usado muitas das vezes para maltratar o seu marido, a sua esposa, silenciosamente você pode confessar esse pecado diante de Deus. Se você maltratou teus filhos, fala: Senhor, eu maltratei meu filho. Eu não ensinei como pai que eu tinha que ensiná-lo. Deus não quer que você seja um professor lá em casa, porque professor ele já tem na escola. Nunca fala para o seu filho: vai fazer o dever de casa. Como pai, mãe, senta com ele e fala: vamos fazer o dever juntos. Como pai, começa a orientar os seus filhos. Como pai, orienta os seus filhos. Senta com ele, ora. Professor ensina lá, mas você é pai, ensina em casa. Os filhos precisam dos pais. Os filhos precisam do abraço do pai. E esposas que estão aqui, não cobra do seu marido para ele te abraçar, para ele te beijar em público. Talvez eles falem assim: meu marido é frio. Não, porque teu marido, ele não recebeu isso do teu pai. Não recebeu isso. Mas você que está aqui, marido, quebra isso hoje e abraça a tua esposa em público, beija ela em público. Beija, ande, quebra essa ação maldita da religiosidade. Você é livre, você tem uma família linda. Deus te deu uma família linda. Abrace tua esposa, abraça teus filhos. É tempo de se consertar, porque Jesus, ele vai vir buscar a família. O avivamento começa na família. Eu disse que eu não sou réu de púlpito. Eu estou aqui com a minha família para abençoar a sua família. Minha família é para abençoar a tua família.
Se você já pediu perdão, já se arrependeu dos seus erros, peça para Deus te dar força para não cometê-los, porque o diabo vai voltar para tentar te trazer os mesmos erros. Volta para casa justificado. Diga: Senhor, eu vou voltar para minha casa justificado. Eu me recuso a voltar como fariseu. Eu volto para casa como um publicano, Senhor. Eu vou pedir para que o Senhor converta meu coração. Tira o egocentrismo. Tira, Senhor Deus, ó Deus, essa alta de título de ser eu, de fazer, de acontecer. Diminua, Senhor, o eu. Diminua. Senhor, eu estou aqui nesse altar, Pai. Cura, Senhor, esses relacionamentos. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou ser mais enfático aqui, querido. Se você quiser quebrar essa praga que está rondando a tua casa, o teu lar, agora olhando para o teu cônjuge, ou a tua esposa, ou alguém da tua casa, ou alguém daqui da família, porque somos uma família na fé também. Começa a dizer: eu te perdoo, meu irmão. Vamos andar juntos, perdoados, limpos. Marido que está aqui fala: me perdoa, amor. Ou a esposa que está aqui: me perdoa, meu amor. Não sei como é que você chama. Vamos andar juntos, vamos andar em aliança. Não vamos dar lugar para o diabo, vamos dar lugar para Deus. Vamos fazer com que Deus seja o centro das nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. É uma noite, queridos, Deus está trazendo conserto aqui para nós. Deus está reparando aqui as estruturas. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Todos com seus olhos fechados. Nós estamos em família. Não se sinta aqui constrangido. Nós estamos em família. Em família. E Satanás está sendo envergonhado hoje aqui. Sua casa receberá a paz de Cristo. Jesus vai entrar no teu quarto hoje. Quando vocês estiverem dormindo, o Espírito Santo vai trabalhar com vocês. Pessoas irão ter sonhos proféticos aqui. Pessoas irão receber a visitação do Senhor, com a presença de anjos. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou falando isso porque eu já tive várias presenças celestiais em casa, no meu quarto. Isso não é privilégio só meu não, é seu também. Não tem coisa melhor do que ter a presença do Espírito Santo, a presença do Pai, do Filho nas nossas casas. Deus, Ele ama a família. Família é um projeto que Deus começou lá nos céus e vai terminar com Ele. Família não é para ser destruída. O diabo quer destruir, mas Deus está restaurando. E como eu disse aqui, nem Satanás, ele tem o direito de tirar o teu livre-arbítrio. Você tem que decidir, e eu espero que você tome uma boa decisão, porque Deus vai respeitar também, trabalhar em cima da sua decisão. E Satanás também vai trabalhar em cima da sua decisão, do não querer, mas se quer, Deus vai trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que o querer é do homem, e o efetuar é de Deus. Vou pedir para você se colocar em pé, mas mesmo os abraçados, feche os teus olhos. Há uma unção de Deus aqui. Sua graça nunca falha. Aleluia, Senhor. Todos os dias eu estou em suas mãos. Espírito de Deus, toca nas estruturas dessa casa. Espíritos malditos, seja expulso agora dessas casas. Todo espírito vingativo vai sair do portão desta casa, vai sair lá da sala, da cozinha, do quarto. Espírito de divisão, de briga, de discórdia, saia desta casa agora, no nome de Jesus. Enche essa casa agora, Senhor. Enche, Pai, com a tua glória. Enche com a tua Shekinah, Senhor. Enche, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu cantarei A bondade de Deus. Adore, igreja, vamos adorar. Aleluia. Fiel em tudo, Ele
de bênçãos. Na graça e na paz você pode retornar em paz para a tua casa. Amém? Terminei 10 minutos antes, viu? Das 8h30 eu falei, terminei 8h20. Então estamos certos, amém? Deus te abençoe. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Vamos para sua casa, mas não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas. Cumprimenta com a paz do Senhor.